Vamos agora às teorias da consciência de ordem superior. Nós já vimos as teorias de primeira ordem, agora vamos ver as teorias de segunda ordem. Segundo elas, o que torna um estado mental consciente é que você tem um estado mental de ordem superior sobre esse estado mental de primeira ordem. Então, isso torna o estado de primeira ordem consciente. E o estado mental de segunda ordem sobre o estado mental de primeira ordem é geralmente considerado um pensamento sobre o estado mental de primeira ordem. Por exemplo, se eu penso que eu tenho dor, eu tenho consciência da dor, a minha dor é consciente. Só dói quando eu penso. Expondo mais precisamente, segundo essas teorias, o que faz um estado mental um estado consciente é o fato de que ele é acompanhado de um estado de ordem superior, simultâneo, E2, não inferencial e não é gerado por um raciocínio independente e cujo conteúdo é o de que a pessoa está agora em E1. Os principais tipos de teoria de ordem superior são Hobbes e Roth. Hobbes, Higher Order Perception, percepção de ordem superior, e Roth, Higher Order Thought, pensamento de ordem superior. Hobbes é também chamada teoria do sentido interno. Então nós vamos ver primeiro as teorias do sentido interno. A teoria do sentido interno foi introduzida por Armstrong e depois um defensor importante dessa teoria foi William Lycan. Essa teoria essa sugestão de um estado mental de ordem superior, de um sentido interno, ela já havia sido apresentada na história da filosofia por Locke. Foi Armstrong que introduziu esse modo de pensar na filosofia da mente contemporânea e a desenvolveu. Para Armstrong, existem dois conceitos de consciência. A consciência perceptual, que é o simplesmente estar acordado, percebendo o mundo e o próprio corpo, e a consciência introspectiva, que é a percepção dos próprios estados mentais. Vejam que a concepção de Armstrong inclui as teorias de primeiro nível na noção de consciência perceptual. A consciência perceptual é aquela que se estende a outras espécies animais. Um rato, por exemplo, nós dizemos que ele perde a consciência quando nós o sedamos com um pano molhado de clorofórmio. E trata-se de consciência perceptual. Ele não está mais acordado percebendo o mundo e o próprio corpo. Agora, a consciência introspectiva é que é o que importa para Armstrong. É aquilo que é parte daquilo que nos faz humanos. É o sentido importante da palavra. Um estado mental é consciente, no sentido introspectivo, em virtude de alguém ter a percepção de ordem superior desse estado. Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça muito leve durante todo o dia, eu não a percebo, ela só dói quando eu presto atenção nela. Quando eu tenho a percepção da dor, percepção interna da dor de cabeça. Outro exemplo, eu dirijo conversando. Eu não presto atenção no que está ocorrendo ao meu redor, os outros carros, na paisagem. Eu dirijo no meu piloto automático, digamos assim. E depois eu não me recordo do que vi. Por quê? Porque do que ocorria na paisagem, no que me circunda, eu tinha apenas consciência perceptual. Eu não tinha uma consciência introspectiva, reflexiva de ordem superior. Se eu contemplo um quadro de Picasso,
e presto atenção e tenho pensamentos acerca disso, eu estou tendo consciência e percepção de ordem superior daquilo que eu estou percebendo. É um processo de ordem superior sobre os meus estados perceptuais. Armstrong tem o famoso exemplo do motorista de caminhão que, muito cansado, dirige por minutos de olhos abertos, mas está adormecido. Ele está sonhando, ou coisa assim, e de repente ele se dá por si e volta a prestar atenção no que está fazendo. Ele diz que o segundo sistema da consciência, o sistema da consciência introspectiva, foi desligado e que o que permaneceu ligado foi o sistema da consciência perceptual, que fez com que ele continuasse dirigindo. Se esse sistema também fosse desligado, ele se acidentaria. Provavelmente só seres humanos e mamíferos superiores são capazes dessa consciência introspectiva reflexiva de Armstrong. Por exemplo, o orangotango é capaz de demonstrar vergonha, tapando a cara com o cotovelo por não ter resolvido um problema demasiado complicado. A pessoa que está treinando sabe que esse problema é demasiado complicado, e quando o orangotango vê que ele errou na solução, ele cobre a cara, o rosto, o focinho com o cotovelo. Isso parece demonstrar que ele tem uma consciência introspectiva que o permite perceber que errou e ter um pensamento, um estado, uma cognição de que errou, e isso lhe causa vergonha. Para Armstrong, a função da consciência depende da atenção, como percepção. A sua função é de automonitoração, diz ele. Essa percepção que temos dos nossos próprios processos mentais serve para que possamos monitorá-los. Essa é a função da consciência introspectiva. Na percepção, diz ele, a mente monitora o próprio corpo. Na introspecção, a mente monitora-se a si mesma. O sentido interno escaneia os processos mentais da mesma forma que um computador é capaz de escanear os seus arquivos. Você pode procurar quantas vezes uma palavra apareceu no arquivo. A objeção vulgar contra isso é que, nesses casos, os laptops nossos deveriam ser conscientes. Não precisamos respondê-lo. Importante é a explicação evolucionária da consciência introspectiva apresentada por Armstrong. A consciência introspectiva surgiu como resultado da evolução. Quanto mais complexos se tornavam os sistemas mentais, maior é a necessidade de serem controlados, dirigidos, modificados por meio de processos de ordem superior, tal como os processadores paralelos em computadores. E por isso foi necessário, em determinado estágio da evolução, o surgimento de estados mentais de ordem superior capazes de monitorar os processos de primeira ordem. Então a consciência tem uma função de monitoração dos processos de primeira ordem. O problema notado por Rosenthal, primeiro, é de que sentir e perceber sempre envolve qualidades, mas essas não aparecem em estados mentais de ordem superior. Se eu tenho um pensamento sobre a minha sensação de dor de dente, esse pensamento não inclui em si sensações. Ele não é perceptual, tal como acontece quando eu percebo um pôr de sol. Eu tenho qualia na minha mente, mas o processo de ordem superior, o pensamento de ordem superior, não parece ter qualia. Então, não seria propriamente um estado perceptual, se não existem essas metapercepções. A resposta do defensor da Hoppe, teoria de percepção de ordem superior, é que a percepção ou visão interna é apenas uma metáfora. Essa poderia ser a resposta, uma resposta apresentada por Lacan.
A segunda objeção é de que a confabulação, aquilo que você pensa supostamente, o que supostamente poderia ser, é consciente. Mas, segundo Rosenthal, a confabulação, o que você imagina mentalmente que poderia acontecer para resolver um problema ou não, não tem uma função monitoradora. A resposta poderia ser de que a confabulação não é um ato de tomada de consciência usual, ou talvez que você poderia ter uma percepção da confabulação, por que não? Ora, o mesmo problema se apresentaria com as HOTs, os pensamentos de ordem superior. Mas então vamos passar para as HOTs. Outras teorias de ordem superior, algumas que importam menos. Há uma versão intrinsecalista da HOT, da teoria de pensamento de ordem superior, que não é uma percepção, mas é um pensamento que você tem sobre o estado mental, que é defendida por Rosenthal, por isso ele discorda de Armstrong. Ela foi mantida por Brentano, que nós vimos no início, Gennaro, Kriegel, 8, hoje e outros. A ideia de que intrinsecamente os estados mentais geram pensamentos de ordem superior sobre eles mesmos. Então, sejam quais forem, eles automaticamente geram pensamentos de ordem superior. A objeção de Rosenthal é que como poderia o intrinsecalismo excluir falsas representações? Digamos, se eu me represento um pensamento que não tenho, é possível que eu tenha um pensamento de ordem superior sobre um pensamento que eu não tenho, na verdade. É uma consciência vazia, digamos. Ora, a HOT de Rosenthal vai explicar isso, porque o pensamento de ordem superior, ele não precisa ser gerado imediatamente, necessariamente, pelo pensamento de primeira ordem. Mas isso é um problema para o intrinsecalista. Outra posição é de Peter Carruthers, que defendeu o disposicionalismo sobre HOT. Estar consciente é estar disposto a ter um pensamento de ordem superior sobre o estado mental. Você não precisa tê-lo, mas você será consciente se você tiver a disposição para tê-lo. Nessa teoria, como na anterior, o pensamento de ordem superior replica o conteúdo de primeira ordem. Segundo Rosenthal, a teoria de ordem superior mais plausível, essa aí nós não iremos discutir, mas parece à primeira vista pouco plausível. A teoria mais plausível, diz Rosenthal, é a dele mesmo. É a teoria HOT. É de que ter um estado mental consciente se esse estado mental é objeto de um pensamento de ordem superior, não de uma percepção de ordem superior. Então, os estados mentais conscientes são aqueles que presentemente vêm acompanhados de apropriados pensamentos de ordem superior sobre eles mesmos. E esses pensamentos são assertivos, eles são crenças. Então, exemplo, eu dirijo o carro absorto sem notar o que se passa ao redor. Eu não estou tendo pensamentos de ordem superior, crenças sobre aquilo que está acontecendo ao meu redor, a paisagem, etc. Eu tenho uma leve dor de cabeça, mas não presto atenção, porque eu não a sinto conscientemente, ela não é uma dor de cabeça consciente, porque não existe um HOT, não existe um pensamento de ordem superior. Essa ideia de que o que torna consciente, por exemplo, que eu estou vendo um quadro de Picasso, estou percebendo, é que eu estou tendo um pensamento de ordem superior sobre a minha percepção, sobre o meu conteúdo perceptual. Então, isso explica, por exemplo, a percepção subliminar. Eu tenho aqui a percepção sem o pensamento de segunda ordem. É uma série de um filme com flashes em que são apresentadas garrafas de Coca-Cola e depois eu sinto vontade de beber Coca-Cola mais do que aquele que... Bom,
Isso aí seria awareness without consciousness. Eu tenho a percepção, mas sem pensamento de ordem superior, e por isso não é consciente. Isso também explicaria a visão cega, chamada blind sight, que a pessoa é cega, mas ela, curiosamente, ela adivinha corretamente as respostas a questões sobre o que está no seu campo visual. Se eu apresento 3 objetos, pergunto quantos, peço para ela adivinhar, ela, contra a vontade, afinal de contas é cega, diz o número 3, por acaso. Ou então ela é capaz de pegar uma moeda jogada no ar, apesar de ser cega. Ou mesmo um caso relatado de uma pessoa com blind sight que se desviava de objetos colocados no chão, como um vaso. Depois, perguntado por que você se desviou, ela disse que ela apenas sentiu vontade de se movimentar dessa maneira, porque é cega e não vê nada. Bom, nesse caso, a pessoa tem consciência perceptual sem a consciência introspectiva, ou pensamento de ordem superior, sem a consciência reflexiva. Então, existem evidências da existência da consciência reflexiva. Agora, o que nota Rosenthal e que é importante é que o pensamento de ordem superior não é consciente. O pensamento de segunda ordem sobre o estado mental de primeira ordem não é consciente. Para que ele se torne consciente é necessário um pensamento de terceira ordem sobre o pensamento de segunda ordem. Aí o pensamento de segunda ordem se torna consciente, mas o pensamento de terceira ordem ainda não é consciente. Ou seja, o pensamento que está no topo é sempre inconsciente. É por isso, pensa ele, que essa teoria levou tanto tempo para ser descoberta. Nós não temos consciência dos ROTs. E para Rosenthal, a verdadeira introspecção é quando você tem um pensamento de terceira ordem sobre um pensamento de segunda ordem sobre um estado mental de primeira ordem. Conclusões. As teorias de ordem superior não são as preferidas hoje pelos neurocientistas, mas talvez a razão seja que a neurociência não se encontra suficientemente desenvolvida para poder comprová-las ou refutá-las de uma forma clara, decisiva. 2. Também é razoável a opinião de Van Gulik, no artigo da Stanford Encyclopedia, segundo o qual não há uma única teoria da consciência capaz de explicá-la. A consciência é um fenômeno complexo e as melhores teorias, diz ele, são as que são bem-sucedidas em explorar alguns de seus aspectos. Agora, quanto à bibliografia selecionada, eu diria que a primeira coisa, como introdução, devido aos excelentes artigos escritos por filósofos importantes resumindo as suas teorias ou dos outros, é The Blackwell Companion to Consciousness, editado por Vellmans. Muito atualizado. Também importante é uma coletânea, deve ter umas 700 páginas, 800, de Bloch, Flanagan e Guzelder, The Nature of Consciousness, publicada há uns 14 anos atrás, mas tem os artigos clássicos de Armstrong, por exemplo. Um livrinho extremamente claro de Barthes, no Teatro da Consciência, uma metáfora do teatro. O livro de Dennett é muito importante. David Chalmers tem uma excelente coletânea que contém talvez o melhor artigo de Rosenthal. Edelman e Tononi têm o artigo sobre a teoria deles da consciência, e há muitos outros trabalhos sobre o assunto.